E o Donald Trump não está brincando em serviço. Definitivamente, os nomes que já estão sendo ventilados para compor o seu governo são nomes impecáveis e eu vou passar rapidamente por alguns deles. E também, o que é o foco inclusive deste vídeo, o plano dele para resgatar a educação dos Estados Unidos. Entre outras coisas, ele quer acabar com a ideologia de gênero e inclusive ter oração no início da aula. Olha a guinada que os Estados Unidos vão dar se de fato esse plano for executado à risca. Lembrando que a esquerda dos Estados Unidos é tão maléfica quanto a nossa esquerda. Lá eles conseguiram destruir também a educação, ou pelo menos parte dela. E porque a esquerda precisa se utilizar de lavagem cerebral contra os jovens, porque o jovem, por ter pouca vivência, pouca experiência de vida, e até mesmo por estar naquela fase de aprendizado, o cérebro é que nem uma esponja. Então, se você falar coisas bonitinhas, ainda que sejam inexequíveis, o jovem vai se cantar. Porque a esquerda sabe que depois que virou adulto, fica mais difícil manobrar. Ainda mais agora com as redes sociais. Então, isso mostra a importância dos norte-americanos em terem eleito o Trump, que vai dar guinadas em diversas frentes, não apenas na educação. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Começando aqui pela primeira reportagem que eu quero repercutir com vocês, que fala o seguinte: fim do Departamento de Educação, proibição de ideologia de gênero e oração em sala de aula. O plano de Trump para o ensino. Conjunto de propostas se encontra no manifesto Agenda 47. Vamos passar brevemente por essa reportagem. Na sequência, eu vou mostrar para vocês os nomes que já estão sendo divulgados que comporão o governo de Donald Trump e algumas outras coisitas que eu acho importante vocês saberem. Começando brevemente nessa matéria. O presidente eleito Donald Trump apresentou um plano abrangente para reformar a educação no país. Uma das propostas é a eliminação do Departamento de Educação, com a transferência do controle sobre as escolas para os governos estaduais. A Agenda 47 de Trump também visa aumentar os direitos dos pais em relação ao currículo escolar e promover a oração nas escolas públicas. Aliás, se tem uma coisa que a esquerda adora fazer, é tirar a autoridade dos pais. Então aqui os pais voltarão novamente ao centro da questão. Ele defende a ideia de que o patriotismo seja um dos pilares da educação e propõe o desmantelamento de iniciativas de diversidade. As pautas woke que eles lamentavelmente tentam enfiar goela abaixo, né, realmente a forceps, como se isso fosse dar muito certo nessa truculência, essa intolerância. Então, assim, o Trump, estou ansiosíssimo pro ano que vem, para esse novo governo do Trump. Mas seguindo aqui, Trump sugere cortar financiamentos para instituições que ensinam teoria crítica da raça, ideologia de gênero ou outros conteúdos considerados inadequados, alinhando-se a iniciativas republicanas em vários estados que buscam restringir estes tópicos. Trump também apoia a escolha escolar, promovendo programas que permitem a alocação de fundos públicos para escolas particulares ou ensino domiciliar, que é o famoso homeschooling. Contudo, essa proposta enfrenta resistência em estados como Nebraska, Kentucky e Colorado, onde os eleitores rejeitaram tentativas de expandir tais programas. Em relação aos professores, isso aqui é um ponto importante também, galera. Em relação aos professores, ele propõe abolir as leis de estabilidade descritas pela United Federation of Teachers, como proteções contra demissões sem devido processo, e adotar um sistema de pagamento baseado em mérito para melhorar o desempenho dos alunos. Até aqui, galera, tem como rebater, questionar, falar, não, isso aqui é ruim, é uma péssima ideia? Não tem como, né? Isso aqui, para mim, é o óbvio. Só que como o óbvio para a esquerda não existe, então, que bom que a direita está voltando. Para finalizar,
Proposta de Trump para o ensino superior. No âmbito do ensino superior, Trump propõe a criação da Academia Americana, uma universidade gratuita que será financiada por meio de taxas, multas e processos contra universidades privadas. Além disso, ele quer estabelecer um novo órgão para credenciar professores que promovam valores patrióticos e sugere reativar a Comissão 1776, que busca alinhar o ensino da história aos valores fundacionais dos Estados Unidos. É uma forma de voltar também para a Constituição, né? Para os seus direitos, a liberdade de expressão. Então, só me resta aplaudir, tá? Esse plano do Trump, para mim, é uma guinada absurda. Certamente para melhor, não tenho a menor dúvida. Eu queria comentar com vocês também as indicações que já saíram na imprensa de secretários que vão compor o governo Trump. Secretários é equivalente a ministros aqui no Brasil, ministro da Economia, ministro da Cultura, etc. Lá chama secretaria. O nome que ele já ventilou é o Marco Rubio. E uma coisa que eu achei bacana do Rubio é o seguinte, ele é de origem cubana. Detalhe, se ele é de origem cubana e mora nos Estados Unidos e está filiado ao Partido Republicano, é porque, sem sombra de dúvidas, ele rejeita, ele refuta o regime de Cuba, que é o regime socialista barra comunista. Então, é mais uma pessoa que não vai dar moleza para essa agenda. Inclusive, a questão de censura, de cerceamento à liberdade de expressão. Então, aqui um grande nome. Um outro nome que eu queria mostrar para vocês, Mike Waltz, coronel anti-China, nomeado por Trump para a segurança nacional. Então, comunismo, socialismo, a extrema esquerda vai perder força nos Estados Unidos, porque esse povo gosta de tudo, menos de democracia, no meu ponto de vista. Tanto que eles não se importam que leis sejam rasgadas, desde que seja para perseguir adversários políticos, que eles enxergam como inimigos. Tá? Então, outro nome aqui, muito bom. Outro nome de peso, Trump nomeia czar das fronteiras para Departamento de Imigração. Uma das pautas do Trump, que o ajudou a se reeleger, é a questão da imigração ilegal. Quem está de forma legal nos Estados Unidos, sem problema nenhum. O problema aqui são aquelas pessoas que entraram de maneira criminosa nos Estados Unidos. Então não é que elas nunca mais poderão voltar. Elas poderão, desde que seja pelas formas legais, pelo que está previsto nos Estados Unidos. Porque a imprensa às vezes fala de uma forma, que todo mundo vai se ferrar, que agora se eu quiser ir para os Estados Unidos eu não vou conseguir. Não, se for de maneira legal, com visto EB1, EB2, entre tantos outros que existem, se você conseguir passar no processo, ok. Você vai poder morar nos Estados Unidos. Aqui é com relação à imigração ilegal. E esse cara aqui, nesse sentido, tem pulso firme. Eduardo Bolsonaro. Trump deve esclarecer fraude sobre ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Inclusive o Trump gravou um vídeo falando como que ele vai combater o Deep State. E neste momento que ele estiver combatendo, aí eu imagino que é o momento que será identificado quem, como e o porquê dessa fraude da ida do Felipe Martins aos Estados Unidos. Quem colocou foi para fazer alguma coisa em conluio, de repente com alguma autoridade brasileira? Não sei, estou questionando. Esse aspecto também eu estou muito curioso para que seja desvendado, porque de repente pode ter algum impacto forte aqui no nosso país. Trump propõe plano para fortalecer liberdade de expressão nos Estados Unidos. Basta ver os secretários que ele está colocando, né? Então, de fato, essa agenda da direita, que também é comum à direita brasileira, dos direitos constitucionais, da liberdade de expressão, isso tudo também é core da agenda do Trump. E vocês podem ter certeza, o Brasil está no radar do Trump, até pela amizade com a família Bolsonaro, que vem mantendo e manterá com certeza o Trump atualizado das coisas que venham a acontecer no nosso país. Isso vocês não tenham a menor dúvida. Trump diz que Musk precisa ser protegido. Má notícia para o STF. Concordo totalmente com o Trump. Aliás, o próprio Trump também tem que ser protegido. E aqui indo para um sentido mais amplo, né? Pessoas tentarão tirar a vida dele, eu acho que todo santo dia. Então ele tem que se preparar. E o Musk é outro também, tem que ficar esperto. Porque como ele tem um poder econômico, com certeza deve ter gente na esquerda lá nos Estados Unidos querendo tirar do jogo o Musk
daquela forma que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Né? Espero estar errado, mas se tratando de extremistas de esquerda, onde para eles, não vou generalizar, mas para boa parte deles, os fins justificam os meios. Então, de fato, aqui o cuidado tem que ser maior do que nunca. E para finalizar, uma coisa só que me chamou a atenção, que eu quero repercutir com vocês, é o seguinte: eleições nos Estados Unidos. Kamala venceu em 12 dos 14 estados que não exigem identificação para voto. Nas outras duas localidades, Pensilvânia e Nevada, o republicano Donald Trump saiu vitorioso. Então aqui não estou afirmando nada, mas que é curioso praticamente em todos os estados que não era necessário a identificação, a Kamala Harris saiu vitoriosa. Claro que pode ser coincidência, obviamente pode, mas a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que esse direito a gente ainda tem, né? De ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Então, pessoal, é isso que eu queria repercutir aqui neste vídeo com vocês. Promete muito esse novo governo do Donald Trump. De fato, vai ser o resgate da Constituição norte-americana, eu não tenho dúvidas. A esquerda vem vilipendiando mundo afora as constituições dos países onde eles presidem. Porque, para eles, a lei é um mero detalhe. Só é útil se for para punir adversários políticos. Essa é a impressão que eu estou ficando, de boa parte da esquerda mundial, inclusive. É uma questão de pensar mesmo. Eles pensam dessa maneira. Acaba sendo o modus operandi. Então, acho que o Trump aparentemente está entrando aí com o sangue nos olhos, determinadíssimo, a desde o dia 1 do seu governo já executar essa agenda de resgatar os Estados Unidos. E os Estados Unidos voltando a ser um país forte, que respeite as suas leis, as liberdades dos cidadãos e que puna o mundo afora países que censuram os seus cidadãos norte-americanos. Isso aí já, o efeito colateral vai ser democracia mais forte mundo afora, do meu ponto de vista. Coloque nos comentários se vocês concordam comigo. Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem em todas as redes sociais, no WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, para a gente sair da bolha. É importante a gente atingir novos públicos. Eu os convido a me seguirem em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em vermelhinho está o meu username. Então, te convido a me seguir em todas as plataformas, tá? Dado o convite, até o próximo vídeo.